Capítulo 15 Biblioteca Interna. É uma grande biblioteca localizada nas profundezas do castelo principal da família Baskerville e seu tamanho rivaliza com a classificação dentro do Império. Pensando bem, esta é a primeira vez que entro e vejo isso sozinho. Vikir passou pela entrada guardada por vários cavaleiros e entrou na área restrita. Depois de apresentar o passe assinado pelo próprio Hugo, ninguém se atreveu a impedi-lo. Alguns cavaleiros até fizeram uma saudação com um leve sorriso. Em pouco tempo, Vikir parou na frente da passagem que levava às profundezas do universo. Esta biblioteca, feita através da perfuração direta de um buraco na parede rochosa, era comparável à boca de um monstro gigante. Livros estavam empilhados por todo lado, olhando para Vikir. Vou ter que me apressar um pouco. Vikir olhou para sua biblioteca, pensando no tempo que restava. Seu coração estava acelerado, mas seus passos e olhar moviam-se lentamente. A sensação única dos livros antigos, o cheiro de tinta e poeira. Mas ele não se sentia particularmente confortável. Livros que discutem técnicas para lidar com armas, métodos de cálculo para matar inimigos pelo caminho mais curto e teorias de morte eficientes e lógicas. E a biblioteca onde eles estão bem amontoados. Numerosos espadachins de gerações anteriores que existiram na história dos Baskervilles estão envolvidos em uma guerra silenciosa de palavras, permanecendo apenas na teoria. É por isso, em vez de entrar em uma biblioteca, era como andar pelos corredores de uma prisão onde maníacos homicidas implacáveis e frios estavam presos. Vikir sentiu um olhar penetrante vindo dos livros de esgrima. E Vikir logo se acostumou com tudo isso. O som de passos afundando no abismo do corredor. Quanto mais fundo você vai na biblioteca, mais livros antigos você pode ver. Esgrima de cortar dentes da frente, esgrima de molars picados, esgrima de presas perfurantes, esgrima de mordida dupla de dente duplo, esgrima de dente escondido. Livros didáticos de esgrima familiares, livros de esgrima que ele tanto queria aprender em sua vida anterior e livros de esgrima que eram tão poderosos que ele nunca ousou sonhar estavam alinhados ordenadamente como dentes. As fechaduras para evitar roubo ou acesso de ladrões estavam firmemente trancadas. Normalmente, filhos colaterais e ilegítimos, por mais mana que tenham e quanta experiência tenham na prática, é difícil para eles aprenderem mais de 4 tipos de esgrima. Os descendentes diretos aprendem esgrima de pelo menos 5 níveis, as elites entre os descendentes diretos aprendem esgrima de 6 níveis e os mais velhos aprendem esgrima de 7º nível. Hugo Baskerville já dominou o 7º Baskerville, e os 7 dentes que ele desenha fizeram dele uma das figuras mais poderosas do continente e um mestre da espada. Por se tratar de uma rivalidade com o chefe da Casa do Morgue, conhecido como o Grande Mago do 7º Círculo, a inação deve ser semelhante até certo ponto. Vikir pausou seus passos. Na vasta biblioteca, há um mar de livros que não dá para saber qual livro está em qual lugar. Em um deles ele viu o livro que Hugo lhe deu. Uma estante com várias camadas de cadeados, condizente com uma coleção valiosa. Quando ele combinou a chave que Hugo lhe deu, o livro escondido dentro dela foi revelado. Um livro que contém uma nobre esgrima com a qual Vikir nunca teria sonhado em sua vida anterior. Vikir o pegou e examinou. De acordo com o formato dos dentes traçados pela trajetória da faca, são descritos os métodos de cortar, perfurar, bloquear, esmagar, cortar e picar. E este manual de esgrima discute como desenhar um total de 6 dentes. Naturalmente, Hugo deve ter pensado que não seria razoável para Vikir, de 8 anos, memorizá-los em um dia. Então, com certa boa vontade e certa depreciação, ele teria permitido que Vikir lesse o livro sobre esgrima carnívora. No entanto, Vikir era um espadachim habilidoso que viveu 40 anos e foi um Baskerville de elite entre os Baskervilles que sobreviveram mesmo depois de passarem pela Era da Destruição. Claro, ele dominou as teorias de esgrima. Na medida em que ele já adivinhou e distribuiu a teoria da quinta presa, que não havia aprendido formalmente. O momento em que ele estava estagnado porque não sabia o caminho certo. Uma fórmula para elevar o status que alguém desejava com sede ardente. Certo. Depois de extrair o 4º dente, tive que interromper o fluxo de mana uma vez.
É por isso que não consegui criar um quinto dente. Vikir finalmente sentiu seus pensamentos clarearem. Demorou apenas cerca de 3 horas para compreender e memorizar o conhecimento que adquiriu. Claro, foi graças à experiência acumulada repetidamente enquanto permaneceu em 4 presas por quase 20 anos. Tendo memorizado o livro inteiro, Vikir logo fechado. É bom que ele tenha descoberto a maneira de passar para a 4ª presa e ir para a 5ª e 6ª presa. Mas na verdade, esse não é o verdadeiro propósito de estar aqui hoje. Vikir retornou ao início da biblioteca interna. Era um espaço por onde podíamos passar até os mesmos cavaleiros que montavam guarda e os servos que limpavam a biblioteca. O que? Jovem mestre. Por que você saiu de novo? O que você esqueceu? Nós levaremos até você. Se você estiver com fome, vamos trazer uma refeição para você? Os servos vêm conversar gentilmente. A julgar pelo sutil respeito e medo imbuídos em seu olhar, parece que os rumores sobre esta avaliação de habilidades práticas já se espalharam. Mas Vikir balançou a cabeça. Terminei minhas tarefas. Os servos também ficaram surpresos com essas palavras, e até mesmo os cavaleiros guardiões que estavam de guarda ficaram surpresos. Já! Assista um pouco mais e depois saia. Você ainda tem muito tempo sobrando. Todos não disseram nada, mas pareciam muito arrependidos. Deve ser assim. Recusar os livros de esgrima que eram como tesouros guardados nas profundezas da biblioteca interna e deixá-los de fora em questão de horas. É compreensível que sintam pena deles, pois são coleções valiosas que valem a pena ler mesmo com risco de vida. Mesmo que fosse Vikir antes do retorno, teria sido a mesma coisa. Mas Vikir não estava preocupado. Antes de partir, pretendo ler outros livros também. Então pare de se preocupar e faça o que for preciso. Ao mesmo tempo, Vikir dirigiu-se ao andar mais raso da biblioteca interna, onde livros diversos eram coletados. Alguns dos cavaleiros, que estavam com o olhar atento, sussurraram enquanto observavam tal Vikir. Se fosse eu teria lido os livros de esgrima nas profundezas. Devo ter memorizado como um louco. Ele ainda é jovem e não conhece todo o seu valor. Ele se arrependeria pelo resto da sua vida quando você envelhecesse. Tenho que dizer aos outros para não se preocuparem. É porque ele está lendo livros diversos e insignificantes como esse. Entretanto, se eles tivessem visto a expressão de Vikir de volta para eles, eles não teriam falado assim impensadamente. Vikir estava vasculhando os livros com zelo. Ninguém se importava com esses livros e eles estavam uma bagunça nesta estante empoeirada. Vikir procurou lenta e meticulosamente. E ele conseguiu encontrar o que procurava em poucas horas. À beira da biblioteca, um lugar que todos podiam ver, mas todos passavam sem pensar. Havia um livro antigo preso ali. Parece que não há magia de preservação aplicada porque é bastante empoeirado. Vikir ficou parado por um longo tempo, olhando para o título do livro. Emboscada Escondida. Um livro básico do tipo que nem as crianças dos Baskervilles gostavam de ler. Um livro antigo classificado como livro didático de esgrima. Mas quem neste mundo conhecia o valor deste livro? Somente Vikir, que viveu a Era da Destruição, sabia. Este livro é o maior tesouro dos Baskerville. Vikir tirou o livro. Parecia que estava na estante há muito tempo e a princípio não saiu bem. Só depois que retirei e guardei alguns livros que estavam bloqueando meu caminho é que ele foi retirado e revelado ao mundo. Uma emboscada à espreita. Tendo conseguido extrair o livro, Vikir passou-o cuidadosamente com a mão. E ele virou a página. Ele rapidamente folheou as páginas. E logo, a razão pela qual este livro foi classificado como livro diverso foi revelada. Uma página rasgada pode ser vista no meio do livro. Um livro esparso, como se algumas páginas tivessem sido arrancadas. Marcas rasgadas são evidentes em todas as páginas importantes. Claro, o conteúdo foi cortado e não conectado. Por causa disso, ninguém conseguiu entender o conteúdo deste livro. Como resultado, ele deve ter sido classificado como um livro diverso insignificante. Mas eu sei. Vikir. Ele memorizou o que estava escrito nas páginas rasgadas deste livro.
Porque as lembranças de participar da operação para recapturar páginas rasgadas, ou operação para restaurar dentes perdido, ainda estavam claras em sua cabeça. Naquela época, o cão que cruzou inúmeras linhas antigas e recolheu todas as páginas rasgadas e perdidas foi Vikir van Baskerville. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.